Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. A palavra do Senhor diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos orar. Pai, nessa noite eu oro para que o Teu Santo Espírito me capacite. Não que o texto seja obscuro, mas obscuro é o nosso coração, o coração do homem, que tem pesos e medidas tão peculiares, particulares, e sofre dos efeitos da queda. E também porque eu preciso do Espírito Santo nessa noite para me ajudar, pois reconheço as minhas limitações, um pobre pregador que sou. Fale o coração dos meus irmãos, ilumina a cada um aqui, Deus, e que tudo resulte em honra e glória ao Teu nome, e apenas ao Teu nome. Amém. Estamos caminhando no livro de 1 Samuel, e semana passada nós vimos, depois de Jonatas ter sido usado por Deus para colocar o exército filisteu em fuga, Saul busca impor sua autoridade e demonstra uma falsa piedade, impondo um jejum insensato sobre o seu próprio exército. E para piorar, ele decretou pena de morte para qualquer um que descumprisse a sua ordem. O problema é que Jonatas, não sabendo do juramento de seu pai, ele come um pouco de mel. Como resultado, Saul estava prestes a matar o seu próprio filho, quando o exército de Israel intervém a favor de Jonatas e impede o assassinato. Com mais essa demonstração de completa falta de capacidade de liderar o povo por parte de Saul, os filisteus fogem e Israel retorna com uma vitória com um sabor amargo. Hoje, no capítulo 15, Samuel ele diz a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Escute agora a mensagem. E que mensagem era aquela? Não que Saul tivesse dificuldade de compreender a mensagem, pois era clara, era límpida, simples até, muito objetiva. O que ele tinha de dificuldade era de obedecer à voz de Deus, a mensagem, de cumprir com a mensagem recebida, pois o seu coração tinha um parâmetro que lhe era muito próprio, muito independente da vontade de Deus. E o fato é que nos últimos meses estamos acompanhando esse livro, de algum tempo para cá, quando Saul aparece, nós vamos percebendo que péssimo homem é esse ser. Quase nenhuma qualidade, mas muitos vícios, muitos problemas de caráter. E preparando esse sermão, eu me lembrei da minha infância. Meu pai não tinha instrução acadêmica, mas era um homem muito instruído pela vida.
E depois de adulto eu percebi quantas lições ele deu a mim e aos meus irmãos. E uma lição que ele nos deu quando eu era muito pequeno, devia ter uns 7 anos, não mais do que isso. Meu irmão tinha ali uns 6 anos. E o vizinho, de frente da nossa casa, estava reformando a frente da casa, a fachada da casa, e a calçada. E naquela época não se colocava essas pedras como se hoje se coloca, mas alguns tinham o costume de concretar a calçada, a frente da garagem, e ali fazer desenhos com bolinhas de gude. Eu me lembro que certa manhã não estávamos fazendo nada. De repente o meu irmão, ele chega em casa com um punhado de bolinhas de gude. E que coração bom tinha aquele menino. Ele dividiu comigo as bolinhas. E começamos a brincar. Na hora do almoço, meu pai chegou, eu me lembro, era um sábado, ele olhou para aquilo e perguntou: quem deu para vocês essas bolinhas de gude? Eu, sinceramente, não sabia. Não estava preocupado de onde veio. Só peguei as minhas para brincar. Mas o meu irmão disse o seguinte: olha, o vizinho tinha um saco cheio de bolinhas de gude que ele estava colocando ali para enfeitar a calçada. E meu pai perguntou para o meu irmão: ele deu essas bolinhas de gude para você? Meu irmão disse: não, ele não deu. Na hora que o pedreiro entrou para pegar alguma coisa, eu vi que tinha um saco cheio de bolinhas, só peguei um punhado. Então meu pai olhou para mim e perguntou: você sabia que ele pegou essas bolinhas de gude do vizinho? Eu falei: não, pai, não sabia. Então meu pai deu uma surra no meu irmão. Minha madrasta entrou no meio e disse: você está louco? Vai bater no menino por causa de meia dúzia de bolinhas de gude, vidro? Então meu pai disse o seguinte: não é pela bolinha de gude, é pelo roubo. E ela disse: mas são pedaços de vidro, meia dúzia, não custa nada. E meu pai disse: não tem valor econômico hoje, mas vai custar muito na vida dele, no futuro, se ele não entender que o que ele fez foi errado. Depois de apanhar, meu pai pegou meu irmão, falou: junta as bolinhas de gude. Acho que eram umas 8 bolinhas, 9, não era mais do que isso. Colocou no saquinho e foi bater na porta do vizinho. O Sr. Luiz, me lembro até hoje. O Sr. Luiz apareceu na porta e falou: sim, Renato. Meu pai falou: meu filho quer falar com o senhor. Meu irmão chorou, começou a chorar de novo. E disse: eu vim devolver as bolinhas de gude. O Sr. Luiz olhou, não entendeu muito bem. Meu pai deu uma encarada no meu irmão. E o Sr. Luiz já entendeu. Meu irmão falou: eu roubei as bolinhas de gude enquanto o pedreiro não estava vendo. O Sr. Luiz disse: não, que isso, não tem problema, não tem importância. Meu pai falou para o meu irmão: devolva o que não é seu. Meu irmão devolveu. O Sr. Luiz entendeu o que estava acontecendo e pegou as bolinhas de gude. E aquilo marcou muito a nossa infância.
Não tínhamos brinquedo, essa era a verdade. Éramos muito pobres, 4 meninos, não tínhamos brinquedo. E aquela meia dúzia de pedaço de vidro se tornaria uma diversão por toda ali o resto do ano, por muito tempo. Mas naquele dia nós aprendemos que roubo é roubo. Não importa se é uma bolinha de gude ou R$1 milhão. O ato em si é a mesma coisa. Essa é a grande dificuldade da nossa sociedade, compreender as coisas. E quando nós nos deparamos com textos como este, nós ficamos simplesmente escandalizados. Pois Deus diz para Saul: vai e mata todo mundo. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos, os animais. Acaba com tudo. E nós questionamos o próprio Deus e pensamos: como assim? Mas essa semana, os noticiários estão pipocando com vídeos. Agora na Argentina, mas no começo da semana passada, num país da Europa, mulheres, jovens, se derramando em lágrimas, pulando de alegria, porque o governo aprovou o aborto. Uma alegria, uma comemoração. Para piorar, uma página no Facebook se apresentou e foi enviada a mim, apesar da minha incredulidade no momento que recebi, pesquisando, eu vi que infelizmente era verdadeiro, uma página dita evangélica, pró-aborto, onde mulheres cristãs estavam congratulando as argentinas e esperando que um dia no nosso país isso aconteça também. Como se o aborto tirasse a gravidez. Não tira. O aborto apenas torna aquelas mulheres mães de crianças mortas, de crianças assassinadas. Mas tudo caminha para uma naturalidade, para um ponto comum, para uma concordância acerca de certos atos que realmente fica difícil entender algumas decisões do próprio Deus. Essa mesma sociedade que não entende as consequências dos seus atos, que aprova leis como as do nosso país, onde, algum tempo atrás, Liana, uma menina linda de 16 anos de idade, e o namorado, Felipe, de 19, ele sai para acampar. E ali, no acampamento, 2 criminosos percebem a fragilidade daquelas crianças, para mim são crianças, e decidem roubá-los. Mas como eles tinham pouco dinheiro, eles não ficaram satisfeitos. E perceberam que um sequestro também não lhe renderia muita coisa. Então eles decidiram, durante 3 dias, eles decidiram violentar sucessivamente
a adolescente na frente do namorado. E depois de uma semana de tortura, eles levam o namorado para o meio do mato, dão um tiro na cabeça do rapaz e voltam para continuar abusando, torturando e posteriormente matando a adolescente. Isso aconteceu em 2003. Os autores do crime foram pegos. Um tal de Champinha, que na época tinha 16 anos, a mesma idade da garota que ele matou. Consequência do seu crime: 2 anos e meio na Fundação Casa, pois era de menor. Qual é o desejo dos nossos corações diante de crimes bárbaros como esse do Champinha? Qual o desejo dos nossos corações diante desse caso agora, dessa semana, da menina de 12 anos que saiu para brincar de patins ali na rua e sumiu, e agora foi encontrado o corpo da pequena? Foi sepultado hoje, ontem. Foi amarrada com um cadarço. Foi machucada. Não se sabe ainda o autor do crime. Mas qual é o desejo do nosso coração? Recentemente estive na Santa Casa, com um casal aqui da igreja, nossos irmãos, onde, além da maternidade, nós choramos juntos com aqueles irmãos, pois a nossa irmã tinha tido um aborto espontâneo. Estava tendo ali, na verdade, foi um aborto provocado, pois o bebê foi constatado morto na barriga da mãe. Isso. Logo depois eu fui visitar a pequena Elisa, na mesma maternidade. Mas recentemente novamente meu coração ficou apertado, pois a mãe que perdeu a criança, ela disse: eu vi a criança depois que tiraram ela de dentro de mim. Eu vi. Eu só posso imaginar a dor daquela mãe. De uma mulher que perdeu sua criança. Mas eu fico indignado, revoltado com mulheres que assassinam seus filhos e não dão chance de vida para eles. O que nós sentimos diante de tanta injustiça, de tanta atrocidade, de tanto pecado, de tanta maldade? Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. O melhor caminho para entendermos essa parte do texto é caminharmos um por um. E o versículo 1 diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor
enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Samuel aqui, em nome de Deus, solenemente requer que Saul seja obediente às ordens de Deus. E claramente intima para que Saul obedeça. Talvez o melhor caminho é pontuarmos esse primeiro versículo e separarmos o nosso entendimento acerca de quem nós somos e de quem Deus é. Pois existe uma confusão, uma mistura tremenda na cabeça dos próprios crentes. Não reconhecem quem é quem. E se acham um pouco de Deus, se acham deuses em algum momento de suas vidas, ou pior, em vários momentos de suas vidas. Ou acham que Deus é parecido conosco e trata a Deus como se fosse um homem qualquer até. Quem é Deus? Creio que uma das melhores respostas para essa pergunta é dada pelo próprio Deus lá em Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta: olha, eu serei enviado para Faraó, mas eu digo que quem me enviou? Quem é o Senhor? Então, da sarça ardente vem a voz de Deus e diz: diga, eu sou o que sou. Diga que eu sou o grande eu sou. E ali Deus estava dizendo: eu sou aquele que foi, que é e sempre será. Eu sou eterno, eu sou além da sua compreensão. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Mas o texto é simples. Como foi simples a orientação dada por Deus a Moisés, o texto é simples para Saul. Ouça a voz de Deus. Se você sabe que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, trouxe à existência aquilo que nunca existiu, e você sabe que você é um miserável pecador, cujo vento te leva para cá e para lá, e as ondas te puxam, e a sua fé vacila. Então você ouve uma mensagem nesse primeiro versículo dizendo: ouça a mensagem de Deus, escute o que Deus está falando e faça o seguinte. Isso acontece comigo e com você hoje em dia. A mesma situação. O problema é a nossa capacidade de entender o perigo das coisas, quem é Deus e quem nós somos. A profundidade dos atos, dos gestos, das palavras. Vou tentar ilustrar. Imagine só. Uma pessoa está num campo minado, cheio de minas terrestres. Aquelas da Segunda Guerra Mundial, onde o simples toque explodia. Mas ali também, naquele campo, tem animais perigosos. Serpentes venenosas. Algumas abelhas. Tem todo tipo de perigo. O caminho, às vezes, é difícil, pois é todo pedregoso, muitas vezes inclinado. E a pessoa está completamente cega. Cega. E ela precisa atravessar esse campo. Chegar do outro lado. Para que isso aconteça, ela tem uma voz para orientá-la pelo caminho entre as armadilhas fatais.
Agora se transporte para esse campo. Imagine você, totalmente sem visão, e tendo que atravessar esse campo. Qual é a voz que você gostaria de ouvir? A voz do seu namorado, da sua namorada. B, a voz dos seus amigos, professores, colegas. C, a voz dos seus pais. Ou D, a voz de Deus. A, B, C ou D? Quem optaria pela letra A? Eu confio no meu namorado, na minha namorada, que vai me conduzir por esse campo terrível. Alguém confia a esse ponto? Confia a própria vida, a alma, a instrução do namorado, da namorada? Não? Ninguém? Sei lá, vou cortar o caminho. Quem não confiaria na voz de Deus? Alguém? Fala, não, Deus, eu acho que eu não confiaria. Tem alguém mais capacitado que ele. Talvez uma letra E, que o pastor não disse. A minha própria voz. O meu próprio entendimento. Então eu não vou escutar ninguém. Eu vou caminhar e vou decidir os meus caminhos. O que tem acontecido? Qual voz as pessoas têm ouvido? Agora, se você ouve a voz de Deus, sabe o que pode acontecer? Você não está enxergando nada. E Ele vai dizer para você o seguinte: olha, caminha reto. Reto. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que você deve fazer? Caminhar reto. Só que caminhando reto, de repente, começa a te picar um monte de abelha. Você fica desesperado, porque começa a perceber as ferroadas de algumas abelhas. O que você faz? Sai correndo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Foge das abelhas. Mas se Deus está conduzindo nesse campo terrível e me levando a outro lado, por que estou sendo picado por abelhas? Deus não me ama? Deus não é sábio para perceber que aquilo está me machucando, está me incomodando, está me perturbando? Deus não teria algo melhor para a minha vida? Deus é mau? Que me manda fazer coisas que aos meus olhos, ao sentimento do meu coração, são coisas más? Ou será que eu conheço Deus e eu sei que não importa o que aconteça comigo, não importa onde Ele mande eu pisar, eu sei que Ele tem sempre o melhor para mim. E se Ele disse para mim, vá em frente, e eu tomar ferroadas de abelha, eu sei que à minha direita tem uma mina que vai me explodir todo. E do meu outro lado deve ter uma serpente muito venenosa. E Ele me coloca para tomar ferroadas de abelha. Não picadas de serpente. Não para ser explodido por uma mina. E eu confio que Ele sempre tem o melhor. Mesmo que doa, mesmo que não me pareça naquele momento que é o melhor caminho. E por que eu confio? Porque Ele é Deus. Então, se você confia em Deus, caminhe ouvindo a voz de Deus. E quando vierem dificuldades, não duvide do amor de Deus.
nem da sabedoria de Deus. Apenas obedeça. Obedeça. Se Deus está falando, não é para namorar, não namore. Não é para casar, não case. Não é para fazer isso, não faça. Mas pastor, todo mundo faz. Todo mundo faz e ninguém vai ser prejudicado. É um pecadinho. É uma bobagem. Pecado é pecado. Pecado é pecado. 2, versículo 2, 1 Samuel 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Aí vem uma pergunta que é importante. Até o Alexandre, eu desafiei, fiz um desafio pessoal para ele, alguns irmãos, um tempo atrás. Ele me mandou o que ele achava aqui, que ele tinha entendido desses versículos. E ele fez uma pesquisa muito interessante, eu vou usar com a permissão dele. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Não é Saul, tá bom? Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Filhos de Rebeca, Isaac. O que fez Esaú? Esaú simplesmente ofendeu a Deus, vendendo o seu direito, a sua primogenitura, por um prato de lentilha. E disse para Jacó: o que me adianta ter isso depois, se eu quero me satisfazer agora? Não confiou em Deus. Ele quis se satisfazer imediatamente. O resultado: Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Esaú casou, teve filhos. E os filhos tiveram filhos. E assim sucessivamente. E de Esaú saiu esse povo, o povo amalequita. Jacó seguiu para outro caminho e teve seus filhos. Dentre eles, José, que foi vendido como escravo para o Egito. E ali se tornou governador. E ali trouxe toda a sua família para morar. E ali o povo se multiplicou. E ali um novo faraó se levantou. E esse novo faraó decidiu o quê? Que o povo hebreu era muito grande. E o escravizou. Mas depois de 430 anos, Deus enviou quem? Moisés. Para libertar o povo da escravidão. O povo sai, o povo de Israel, nome mudado por Deus, pois o nome de Israel era Jacó, irmão de Esaú. O povo de Israel, a descendência de Jacó, ela sai do Egito pelo poder da mão de Deus. Mas não era um povo de guerra, era um povo de escravos recém-libertados. E quando eles saem do Egito rumo a Canaã, quem aparece no meio do caminho para matar, para exterminar o povo de Israel? Os amalequitas. Êxodo 17, estudamos segunda-feira. Josué batalha e Moisés com os braços estendidos, levantados, ali intercede. Israel ganha. Mas o objetivo dos amalequitas era exterminar o povo de Israel no momento de fraqueza, de fragilidade. Deus deu a vitória para Israel. Mas todas as vezes
que eles se encontraram, os amalequitas queriam apenas uma coisa: acabar com o povo de Israel. Mas quem é o povo de Israel? É o povo de Deus. Foi um povo que Deus escolheu e chamou de seu povo. Quem nós somos? Somos judeus? Não. Somos de Israel? Não. Mas nós somos povo de Deus também. E o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, o que nós aprendemos com Israel, com os amalequitas, o que nós aprendemos? Que todo aquele que se põe contra Deus será exterminado, mais cedo ou mais tarde. Pois quando o povo de Deus é atacado, quem é atacado? É o próprio Deus. Aliás, não foi isso que Deus disse para Moisés? Eles não estão rejeitando você, Moisés, estão me rejeitando. Depois, novamente, com Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, estão me rejeitando. Todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus, contra o Senhor. E todo aquele que é contra Deus não prevalecerá. Não vai acontecer isso. Mas nós perdemos um pouco a capacidade de compreender o perigo dos inimigos de Deus, do povo de Deus. E ficamos chocados quando Deus decide fazer justiça. Anos recentes, poucos anos atrás, Al Jazeera, a TV árabe, ou no próprio YouTube, foram colocados vídeos de cristãos no Oriente Médio, presos em gaiolas de ferro, sendo mergulhados por uma espécie de trator de guindaste, e mergulhados dentro de uma piscina, aos poucos. O ISIS, grupo islâmico extremista, terrorista, assumiram aqueles atos e foram mergulhando aquelas pessoas e registraram o desespero daqueles homens tentando subir, se agarrar às grades para respirar, e de repente já não conseguiam mais respirar porque estavam submersos nas águas. E a agitação da água da piscina parava depois de alguns minutos, pois todos estavam mortos. Eu acredito que alguns de vocês devem ter visto no jornal, mesmo com uma tarja, homens sendo decapitados, degolados. Mas tem um fotógrafo que cobriu uma invasão na Síria, alguns anos atrás, 2 anos atrás, e ele sobreviveu e ele relata o seguinte, cito ele, abro aspas: eu vi uma cena de crueldade absoluta, um ser humano sendo tratado de maneira que nenhum ser humano jamais deveria ser tratado. Eu não sei quantos anos a vítima tinha, mas era jovem. Eles o forçaram a ficar de joelhos. Os rebeldes ao seu redor liam seus crimes listados em um pedaço de papel. Eles o cercaram. O jovem estava com as mãos atadas. Ele parecia congelado de medo. 2 rebeldes sussurravam algo em seu ouvido e o jovem respondeu de uma forma inocente e triste. Mas eu não consegui entender o que ele disse. No momento da execução, os rebeldes agarraram sua garganta. O jovem reagiu, mas 3 ou 4 rebeldes conseguiram imobilizá-lo. Ele tentou proteger a garganta de alguma forma, mesmo com as mãos amarradas. Tentou resistir, mas os rebeldes eram mais fortes e cortaram sua garganta. Depois levantaram a cabeça. As pessoas ao redor aplaudiam. Todo mundo estava feliz, porque a execução aconteceu.
Logo após o assassinato, o terrorista que cortou a cabeça daquele jovem, pegou o celular da vítima e ligou para o parente daquele jovem. Então eu ouvi. Alô? Disse o terrorista. Nós somos o Estado Islâmico. O seu parente era cristão. Nós demos a oportunidade para que ele se convertesse ao islamismo. E ele se recusou. E antes de desligar o telefone, ele disse: Jesus não veio salvá-lo das minhas mãos. Jesus não veio salvá-lo das minhas mãos. Você acha isso terrível? Se você achou isso terrível, eu quero que você saiba que o mesmo, ou até pior, está acontecendo dentro dos templos chamados evangélicos, em grande proporção em nosso país, onde falsos pastores estão deturpando as Sagradas Escrituras ou substituindo-a com shows para agradar e enganar as pessoas que lotam esses templos em busca muitas vezes das bênçãos do Senhor, não o Senhor das bênçãos. E quando são pressionados no mínimo, preferem ficar com as suas bolinhas de gude, seus pedaços de vidro na mão, ao invés de obedecer à voz do Senhor e reconhecer que são miseráveis pecadores, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor em suas vidas. Eu citei vários casos. Do Champinha, do terrorista. E eu tenho certeza que você deve estar no seu coração pensando: são pessoas terríveis. São horríveis essas pessoas, deveriam ser eliminadas da face da terra. Os mais pudicos talvez deveriam ser presos, retirados da sociedade. Mas o fato é que de alguma forma nós todos somos um pouco amalequitas, somos um pouco assassinos, um pouco terroristas, cada um de nós. Não somos tão diferentes. Pois o que eu aprendi com meu pai, eu aprendi de novo pelo meu Pai Celestial, que diz: pecado é pecado. E o salário do pecado é um só: morte. Morte. E todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus, contra o Senhor. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu poderia elaborar o argumento, é muito sólido, mas eu vou tratar esse terceiro versículo como Jesus tratou o diabo no deserto, respondendo com as Sagradas Escrituras. Abram lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Antes que o meu coração diga: o Senhor não foi bondoso,
não foi misericordioso, não foi amoroso, mandando matar homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e animais. Eu vou para Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há um sequer. Um sequer. Salmo 51, versículo 5. Palavras do salmista Davi. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Apesar de muitos duvidarem, a maldade do homem tem um limite que é dado por Deus. E nós não deveríamos nos sentir chocados. No capítulo 15, o versículo 3. Pois se nós fôssemos lá em Gênesis, por favor, nós vamos lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O pecado da humanidade foi se acumulando, foi piorando, foi se somando, até que Deus deu um basta e enviou o dilúvio. Morreram quem? Todos, exceto a família de Noé. Os animais, todos, exceto os que estavam na arca. Deus eliminou aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, e aqueles recém-nascidos e aqueles animais. Gênesis 19. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Está falando de Sodoma e Gomorra. Agora versículo 24 e 25 de Gênesis 19. Então o Senhor, o próprio Senhor,
fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. E os animais? O que tem a ver com isso? Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. O pecado não pode ser medido pelos nossos padrões. O pecado não pode ser racionalizado, equacionado pelaquilo que nós achamos. Existe um só caminho e uma só voz que é verdadeira, poderosa, sábia para nos conduzir nesse caminho. É a do Senhor. E existe uma justiça, a verdadeira, a de Deus. E se você acha que Deus aqui no versículo 3, quando manda Saul entrar lá nos amalequitas e matar todo o povo, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, camelos, jumentos, você acha que Deus se alegrou com isso? Pois o Senhor não se alegra com o pecado. E você acha que Deus não se importa com o seu pecado? Mas é só uma mentirinha. Mas é só uma fraudezinha. É só uma enganaçãozinha. Mas não custa quase nada. Mas não vai fazer mal para ninguém. Só uma vez. Só um pouquinho. Deus se importa. E Deus é ofendido. E o que Ele faz em relação a isso? O que Ele faz em relação ao seu povo? Nos fulmina? Nos destrói? Nos apaga da criação? Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo. O Deus se faz carne, habita entre os homens. E Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com suas mãos pregadas no madeiro, rodeado de ladrões, tanto dos lados como embaixo, ladrões da glória de Deus, ladrões da verdade, homens que o acusaram injustamente, soldados que bateram em seu corpo, líderes religiosos que humilharam, cuspiram em sua face, com uma coroa de espinhas cravada em seu crânio, com seu sangue sendo derramado, banhando aquela cruz que foi levada pelas próprias costas de Jesus Cristo até o Calvário, o Monte da Caveira. Então, ali, depois de sofrer todas as dores, e não acha você que são as dores físicas as piores que ele sofreu?
depois dele carregar os nossos pecados, e os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados e todos os pecados daquele que ele decidiu salvar, atraiu para si todos os pecados dos eleitos, ele olha para o alto, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pai vira o rosto para o filho. Não porque o filho tivesse culpa de alguma coisa, porque a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado, o seu pecado estava ali em Jesus Cristo. E naquele momento o pai olha para o filho e vê toda a maldade, todo o crime, todas as nossas mentiras, todas as nossas fofocas, todos os nossos delitos, pequenos ou grandes. E ele decide, eles decidem, ao invés de nos massacrar, nos condenar ao inferno por toda a eternidade, eles decidem tomar para si, Jesus Cristo toma para si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e o Pai o esmaga na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos esmagados. Pois uma vez Cristo, o Filho, esmagado, transpassado, crucificado, Ele, sim, poderia nos justificar e nos salvar. Nós, se fôssemos crucificados, esmagados, milhares, milhões de vezes, não surtiria efeito nenhum, pois merecemos e mereceríamos todo castigo. Mas o castigo que estava sobre mim e sobre você, Jesus Cristo tomou sobre si. Por isso, nessa noite, ouçam a voz de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ouçam a voz de Deus, pois Deus diz nesta noite para vocês, através das Sagradas Escrituras: obedeçam. Obedeçam. Obedeçam a Deus. Não importa se você concorde, não importa se você acha difícil, não importa se fulano discorda, se você é crente, se você é servo de Deus, em nome de Jesus, mude a sua vida, mude a sua cabeça, mude o seu coração, peça para que o Espírito Santo lhe auxilie, mas ouça a voz de Deus e obedeça em tudo o que Ele mandar. Termino dizendo para vocês que o pecado é algo muito sério e suas consequências são terríveis. Também digo a vocês que obedecer a Deus não é uma opção, é uma necessidade.
eu também digo a vocês que o juízo do Senhor é perfeito e alcançará todos os inimigos dele. Todos, um dia serão castigados. Um dia haverá um trono, um julgamento do trono branco. E todos aqueles que foram contra Deus receberão a justa paga dos seus crimes. Existem pecadores que tiveram suas penas de morte eternas pagas na cruz do Calvário. Nós somos esses pecadores. O preço de tamanha graça foi imenso para Deus. Não foi qualquer coisa. Foi Jesus Cristo crucificado por mim e por você. Que o Senhor nos ajude e que nós façamos tudo o que Ele mandar. E se for preciso, que nós arranquemos aquilo que nós consideramos o mais precioso, mais importante, ou que façamos aquilo que nós não entendemos e muitas vezes nem concordemos, mas que façamos conforme Ele manda.